Dungeons & Dragons 2024. O novo feiticeiro. Regras do D&D. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um episódio do Regras do D&D. Nesse episódio eu trago para você o novo feiticeiro, uma transcrição do vídeo que foi apresentado dentro do site da Wizards of the Coast, lá no canal do Dungeons & Dragons, falando sobre o novo feiticeiro que saiu no novo livro do jogador do D&D 2024. Eu sou o Rafael47 e vou apresentar para você os 5 pontos principais do assunto de hoje. Primeiro ponto sobre o feiticeiro. Transformação do feiticeiro. O feiticeiro foi reformulado para destacar o seu poder mágico inato, quase como um super-herói. A novidade Sorcery Inata permite aumentar temporariamente o poder de feitiços, trazendo um estilo de jogo único e mais dinâmico para a classe. Número 2. Melhorias na magia. Agora, feiticeiros podem alterar truques ao subir de nível. Recursos como Font of Magic e Meta Magic foram ajustados para oferecer mais flexibilidade e poder, incluindo novas opções inspiradas em suplementos anteriores. Número 3. Evolução por níveis. Novos poderes surgem em níveis avançados. Então nós temos a Restauração de Feitiçaria, nível 5, que recupera pontos de magia com mais facilidade. Depois temos Encarnado da Feitiçaria, nível 7, permite combinar 2 opções de metamagia em um feitiço. E depois Apoteose Arcana no último nível, nível 20, que usa a metamagia sem custo de pontos, ampliando as possibilidades de personalização. Esse aqui são só alguns exemplos. Número 4, subclasses renovadas. Subclasses clássicas como Magia Dracônica e Magia Selvagem receberam melhorias significativas. Além disso, subclasses populares de suplementos como Feitiçaria Aberrante e Feitiçaria do Relógio foram integradas ao manual com ajustes para harmonizar com o novo sistema. Lembrando que esses nomes que eu estou falando é de uma tradução feita por IA, então a palavra em português não necessariamente representa exatamente a palavra em inglês. E número 5, Magia Selvagem Reimaginada. A tabela de magia selvagem foi expandida e redesenhada para criar uma experiência mais caótica e imprevisível, mas menos punitiva. Novas opções oferecem resultados imprevisíveis e emocionantes, permitindo maior controle sobre o caos em níveis mais altos. Bom, antes de começar sobre o assunto, queria avisar que o RPG Next tem um boletim informativo. Você pode acessar bit.ly/boletim informativo RPG Next, separando as palavras por tracinho, que você vai acessar tudo sobre o projeto, tudo o que está acontecendo no projeto, no último mês, nas últimas semanas, está atualizado nesse boletim informativo. O acesso é livre, basta você digitar ou clicar no link que está na descrição para poder acessar o boletim informativo. Acesse e dê uma olhadinha no nosso trabalho. Bom, sobre os comentários do último Regras do D&D 5e ou dos últimos, o Kenji Imagine 4538, ele comentou lá no Novo Patrulheiro que tentaram arrumar o patrulheiro, mas ficou uma porcaria na opinião dele. E ele complementa: o nerf que Hunter's Mark, a magia, levou, terminou de matar a classe. A versão 5e continua sendo mais forte. Vai ser mais uma classe que vai depender de multiclasse para se nivelar na gameplay. Ou seja, vai continuar com o mesmo problema da versão da 5e. Como eu fiz o comentário, eu nunca fui jogador de patrulheiro, tive alguns jogadores na minha mesa de patrulheiro, eu não vi problema. Eu não senti que essa classe estava mais fraca. Agora, talvez tem que ver se o Kenji aqui jogou com o Novo Patrulheiro. Então seria legal, Kenji, você comentar um pouco mais sobre a sua experiência com o Novo Patrulheiro da versão 2024, ou quem quer que tenha jogado com essa versão nova, porque ao fazer a leitura do Novo Patrulheiro, eu percebi que ele estava mais forte, e não que ele ficou mais fraco, como o Kenji mencionou aqui. Então, realmente, lendo as regras, não dá para sentir
não dá para ter experiência de jogo com a classe. Então, se você jogou com a classe, discorda do Kenji, ou se você tem alguma coisa a acrescentar e concordar com a opinião, comente que eu leio aqui no próximo episódio, beleza? Bom, mais um comentário que veio do The Last MW. Ele falou que ficou muito top o novo monge, ele gostou bastante sobre a nova classe do monge novo. E também o Chagas Mateus comentou que o monge é a classe que ele mais acha legal, uma das que ele mais acha legal, mas também estava precisando de um buff mesmo, como eu comentei, ela recebeu uma melhoria drástica. Assim, o episódio foi bem longo sobre o monge e ele conseguiu uma melhoria de regras, de mecânicas bem grande, bastante modificação, ficou bem legal mesmo. Fala, meus pãozinhos de queijo, aqui é o Heitor Fraga, e você que acompanha o RPG Next, mas ainda não se tornou uma madrinha ou um padrinho do projeto, eu tenho uma mensagem especial pra você. Você já parou pra pensar como seria se o RPG Next pudesse entregar ainda mais conteúdo, com mais qualidade, com mais frequência pra você? Isso tudo só vai ser possível com o apoio de vocês. Com uma pequena contribuição, a partir de R$5 por mês, você ajuda a gente a crescer e continuar trazendo o melhor do RPG para você e para toda a comunidade. Então, dá uma olhada em apoia.se/rpgnext e faça parte dessa evolução. Uma produção RPG Next. Agora eu inicio o que a Wizards of the Coast comentou no vídeo. Então eu vou ler aqui na íntegra o assunto para vocês. Vamos lá. Então o host começa apresentando o assunto, dizendo Olá a todos, hoje vamos falar sobre o feiticeiro. Temos muitas novidades para discutir. Uma nova tabela, melhorias significativas nas subclasses. Vamos mergulhar no assunto. O feiticeiro passou por uma série de transformações empolgantes. Esta é a classe para quem nasceu com magia e passou por algum evento que os transformou. Lembrando que o feiticeiro é aquela pessoa que faz magia de forma inata, diferente do mago que fica estudando como é que se faz magia, o feiticeiro faz aquilo de forma natural, ok? Continuando o texto. Em muitos aspectos, essa é a classe mais próxima de um super-herói em D&D, uma pessoa que possui poderes inatos, como eu comentei. Queremos reforçar essa temática de várias maneiras, e isso já é visível logo no primeiro nível da classe, com uma nova característica chamada feitiçaria inata. A feitiçaria inata permite que o feiticeiro use uma ação bônus para basicamente liberar a sua magia inata. Durante esse fenômeno, a CD, que é a dificuldade de resistência para suas magias, aumenta em 1. E ele tem vantagem em qualquer jogada de ataque feita como parte de uma magia de feiticeiro. Ao projetar essa habilidade, pensamos nela como a fúria do feiticeiro. Apesar de ter um papel muito diferente da fúria do bárbaro, ela carrega uma similaridade no sentido de ser um momento de explosão e level up, ou empoderamento. Queríamos dar essa habilidade logo no início, porque ela destaca especialmente quando você compara o novo bruxo, o novo feiticeiro e o novo mago, o quão distintos os três conjuradores arcanos estão entre si já no primeiro nível. Beleza, até aqui tá tranquilo, eu acho que eles vão apresentar melhorias, e essa ideia da fúria do feiticeiro eu acho legal, porque faz sentido, por ser uma coisa meio inata, acho que fica legal ele ter essa força interna saindo, né, e tornando ele mais poderoso como bárbaro, então acho que faz todo sentido. Continuando. A característica de conjuração do feiticeiro também foi melhorada, assim como fizemos com outros conjuradores dedicados que possuem truques, os cantrips. Agora é possível trocar um de seus truques sempre que você subir de nível. Truques costumavam ser escolhas permanentes. Uma vez escolhidos, permaneciam os mesmos até o final da sua carreira. Então, é ótimo, né? Isso faz parte dessa mudança que a nova versão está trazendo, de você não ficar preso com uma escolha que você fez no nível do personagem e não poder nunca mais mudar aquilo lá. E os cantrips, por serem magias, truques, já que ele aprendeu de forma inata o feiticeiro, faz todo sentido ele poder, de repente, aprender um novo truque, esquecer um outro, e assim a coisa fica um pouco mais orgânica. E isso dá uma diversidade de gameplay maior para o jogador. E é legal, se você gostou do cantrip, do truque, fica com ele. Se você não gostou, você troca, vida que segue. Então, joinha aqui, muito bom para os designers.
Continuando. No segundo nível, você ganha fonte de magia e metamagia no mesmo nível. Para quem não está familiarizado com o feiticeiro, fonte de magia é a característica que concede os pontos de feitiçaria. Esses pontos podem ser usados para desbloquear vários efeitos mágicos, como transformar alguns desses pontos em espaços de magia ou transformar espaços de magia em pontos de feitiçaria. Porém, o principal uso dos pontos de feitiçaria é a metamagia, é na metamagia. Então, só lembrando que você podia, ao jogar com feiticeiro, ficar usando esses pontos de feitiçaria, aumentando o poder do feitiço ou te dando mais espaços de magia. Era uma forma de você distribuir esses pontos para você poder fazer alguma coisa a mais potente ou mais vezes como feiticeiro. Continuando o texto. A metamagia é uma característica exclusiva do feiticeiro, assim como as inovações místicas são exclusivas do bruxo. As opções de metamagia permitem ao feiticeiro modificar magias enquanto as conjura. Revisamos todas as opções de metamagia, ajustamos e refinamos com base no feedback obtido através do Unearthed Arcana. Agora, temos a versão inicial disponível para os feiticeiros utilizarem, incluindo algumas opções novas que aparecem originalmente no livro Cauldron of Everything de Tasha, ou Caldeirão de Tudo de Tasha. Isso significa que os feiticeiros agora têm um conjunto de metamagia ainda mais versátil que pode ser combinado com a explosão da sua feitiçaria inata. Além disso, essa habilidade se torna ainda melhor nos níveis mais altos. No quinto nível, você ganha a característica Restauração Feiticeira, que agora permite recuperar pontos de feitiçaria de forma mais fácil do que antes. Já no sétimo nível, há uma nova característica chamada Feitiçaria Encarnada, que permite gastar pontos de feitiçaria para recuperar usos da feitiçaria inata, caso você tenha esgotado sua habilidade de Power Up ou Empoderamento. Agora você pode usar pontos de feitiçaria para recuperar a feitiçaria inata. Além disso, a partir do sétimo nível, enquanto a sua feitiçaria inata estiver ativa, você poderá usar duas opções de metamagia em uma única magia, em vez de apenas uma, como normalmente ocorre. Caramba, isso aqui fica legal. Você vai poder combinar dois efeitos metamágicos numa magia só. Como ele disse, só podia ser usado um efeito de metamagia antes e agora você pode usar dois. Então fica bem legal, mas só no nível 7. Continuando. Geralmente, ao conjurar uma magia, o feiticeiro só pode aplicar uma única opção de metamagia, com algumas exceções específicas onde certas opções permitem combinações. No entanto, no nível 7, todos os feiticeiros ganham a habilidade disso enquanto estiverem empoderados com sua feitiçaria inata, duplicar as opções de metamagia utilizadas em suas metamagias. De novo, é uma coisa legal, forte, mas só a partir do nível 7 em diante, quando o personagem já está mais forte também. Agora, no nível 20, os feiticeiros recebem o que provavelmente é o nome favorito do designer para uma nova característica no novo livro do jogador, que se chama Apoteose Arcana. Apenas porque apoteose é uma palavra deliciosa de se dizer. Com essa característica, enquanto a sua feitiçaria inata estiver ativa, você pode usar uma opção de metamagia por turno sem gastar pontos de feitiçaria. Isso significa que, além das melhorias básicas que a feitiçaria inata oferece, com o tempo você se tornará uma verdadeira máquina de metamagia, capaz de modificar suas magias de várias formas e, o melhor de tudo, sem custo algum. Isso também tem o efeito de prolongar a duração dos seus pontos de feitiçaria, permitindo que você os utilize de maneira mais eficiente. Em suma, além de oferecermos mais maneiras de recuperar seus pontos de feitiçaria, garantimos que ao alcançar o nível 20 você esteja essencialmente recebendo cupons feiticeiros, ou cupons de feitiços ou de feitiçaria, por toda parte, podendo realizar ainda mais feitos sem gastar tantos recursos como antes. Deixa eu fazer um comentário aqui sobre o feiticeiro. Eu acho que a parte mais legal do feiticeiro é justamente essa. Você se preocupar em causar o máximo de estrago com as magias que você sabe fazer. Diferente do mago,
que tem essa característica de estudar, aprender novos feitiços. O mago pode encontrar um pergaminho, ele pode passar aquela magia para o livro de magia deles, ele pode anotar, ele pode aprender novos feitiços de uma maneira mais rápida. Claro, tem os custos envolvidos para poder aprender um novo feitiço, mas o mago ele consegue ser muito mais versátil. E é claro que se você pega o livro de um mago e tira da mão dele, ele praticamente perde o poder dele, ele perde a capacidade de poder estudar as magias para poder fazer as magias. Agora, o feiticeiro, por outro lado, tem bem menos acesso à magia do que o mago. Então ele não tem muito o que escolher. Se ele encontrar um pergaminho, ele até pode usar, mas ele não consegue aprender aquela magia se ele não souber fazer de forma inata. Então, o feiticeiro ele é bem mais limitado nesse aspecto. Por outro lado, para aquele jogador que, cara, eu não quero ficar me preocupando em ficar aprendendo novas magias, eu não quero ficar me preocupando em ter que ficar estudando, meu personagem não é um estudioso, eu quero que simplesmente eu acorde no outro dia e já saiba fazer uma nova magia. Até é mais fácil de você encaixar o aprendizado de novas magias no feiticeiro numa evolução de nível, no meio de uma aventura, porque ele pode ter acordado e aprendido a fazer aquela magia da noite para o dia, literalmente. Então, para quem não quer se preocupar tanto com essas questões de tem muita magia para acessar, eu tenho o livro, eu tenho mais a regrinha de como é que faz para aprender magia, como é que faz o pergaminho, como é que eu faço para anotar o pergaminho no livro, e só quer se preocupar com aquela magia que você escolheu e não quer mais ficar trocando tanto assim, não quer ter uma opção grande de escolhas e magias, qual que eu vou preparar para poder fazer, o feiticeiro é a melhor classe para isso. É a classe mais forte de fazer feitiço, assim como o mago, mas que ele tem essas metamagias que é super forte. Então, aconselho você experimentar o feiticeiro. Acho que principalmente em aventuras mais curtas ou até one-shots, o feiticeiro faz mais sentido do que o mago. O mago, numa aventura curta, não teria muito tempo para poder explorar toda essa diversidade do mago, sabe? Agora, a não ser que você queira escolher o mago por outras características, outras habilidades que ele também tem, que são legais, o feiticeiro ele é mais simples, mais direto. Se você quer uma classe que usa pesadamente magia e não tem que se preocupar com muita coisa, muitas opções, eu sugiro ir de feiticeiro. E eu adoro também a classe de feiticeiro. Eu acho muito divertida, muito legal. Vamos voltar para o texto aqui, fechando parênteses. Tudo isso, então, combinado, significa que a classe do feiticeiro, que já era focada em personalização instantânea graças à metamagia, agora leva isso a um novo patamar. A título de comentário meta, se as pessoas quiserem pensar sobre o feiticeiro e o bruxo, como que eles se relacionam, ou melhor, se contrastam, né? Consideramos o bruxo como o conjurador arcano focado em personalização durante a criação do personagem e no progresso de níveis. O bruxo é extremamente personalizável nesse sentido. Já o feiticeiro, em contraste, é sobre personalização no momento. Enquanto o bruxo oferece versatilidade na construção, o feiticeiro proporciona versatilidade tática. Já eu faço um comentário. Por sua vez, o companheiro deles na tríade arcana, o mago, é o mais versátil em termos de quantidade de magias disponíveis. É isso que eu quis dizer. Cada um tem a sua versatilidade. Então, no mago, é isso mesmo. Ele tem essa versatilidade em termos de magias disponíveis, porque ele vai ter acesso a um número bem maior de magias. O feiticeiro é no momento, ou seja, é tático, naquele momento em que você quer fazer aquela decisão durante o combate, faz sentido o que ele falou. E o bruxo, essa versatilidade na construção, eu não tinha parado para pensar nisso. O bruxo é uma classe que aparece até com o pessoal jogando, até mais do que o feiticeiro. E eu não tinha percebido essa relação do bruxo oferecer versatilidade na construção, porque eu, como mestre, não participo da construção do bruxo. Eu só observo o bruxo como mestre jogando, né? O jogador jogando com o bruxo na mesa. Então eu não sabia dessa versatilidade na construção do bruxo. O que fica legal dessa tríade. E outra coisa que o bruxo oferece, só para lembrar, é que ele sempre faz a magia de mais alto nível. Ele não escolhe o nível da magia, não tem magia nível 1, nível 2, nível 3. Até tem, mas todos os níveis de magia dele são sempre os mais altos possíveis, né? Então também tem essa característica. E outra, o bruxo também recarrega os seus feitiços num descanso curto, o que também torna ele bastante forte. Mas ele não vai ter
tanta magia diversa quanto o feiticeiro e muito menos quanto o mago. Voltando para o texto. Assim, esses três juntos ocupam nichos bem distintos como o trio arcano. Vamos mergulhar nessas subclasses então agora? Então vamos, é o que o host fala. Primeiro temos a feitiçaria aberrante, aquela com temática de tentáculos e horror cósmico, uma das minhas favoritas de longe, trazida originalmente em Tasha, o livro. O que melhorou nela? Tanto a feitiçaria aberrante quanto a feitiçaria da engrenagem, que em inglês é Clockwork Sorcery, migraram do caldeirão de Turo de Tasha. Elas foram tão adoradas nesse livro e eram tão bem projetadas que fizeram a transição praticamente intactas para o novo livro do jogador. Portanto, quem já jogou com essas subclasses vai encontrar algo muito familiar e confortável. Nas minhas mesas, eu nunca vi nenhum jogador com essas subclasses, então é a primeira vez que eu estou lendo sobre elas. Então, novidade para mim. Continuando. No processo, fizemos alguns ajustes, mas na maioria foram ajustes de clareza, para garantir que essas subclasses se integrem perfeitamente com o novo livro do jogador. Você notará algumas mudanças de redação em pequenos detalhes, mas a funcionalidade principal que você ama, seja o feiticeiro aberrante com seu poder viscoso ou o feiticeiro da engrenagem, movido pela ordem, permanece intacta. Essas duas subclasses continuam sólidas como antes e oferecem um contraste temático interessante em relação ao feiticeiro dracônico e ao feiticeiro da magia selvagem. Esses dois eu conheço, né, o dracônico e magia selvagem. Esse aqui eu já vi o pessoal jogando. Eu já experimentei um deles uma vez, lá no comecinho do RPG Next. Joguei com o feiticeiro dracônico, eu não lembro agora. E o Marvelous da SKT é o feiticeiro de magia selvagem. Uma coisa que acho que vale a pena é citar, se você que está me ouvindo agora já jogou com essas outras subclasses de feiticeiro que ele acabou de citar, o feiticeiro da engrenagem, feiticeiro aberrante, esses feiticeiros, essas subclasses que vieram lá do livro do Caldeirão de Tasha, do Caldeirão de Tudo de Tasha, comente, porque eu não sei nada sobre eles e vou acabar lendo só no novo livro do jogador quando eu chegar nessa parte da leitura do livro do jogador. Então, eu não tenho informação sobre essas subclasses, eu não posso fazer nenhuma reflexão sobre elas. Mas vou continuar aqui sobre o feiticeiro dracônico e o feiticeiro de magia selvagem. Aí eu me lembro um pouco mais do que eles fazem, então eu vou entender um pouco melhor do que ele está falando aqui. Mas vamos continuar aqui. A magia Invocar Dragão é uma espécie de nova versão de uma magia de invocação que tínhamos no livro Tesouro de Fizban para Dragões. Essa magia que eu nunca vi. Essa versão foi retrabalhada para se adequar ao novo jogo básico. E claro, não resistimos em continuar aprimorando a subclasse. Você ainda mantém as resistências associadas a ela, mas agora elas não custam pontos de feitiçaria. Isso permite que você aproveite esse benefício sem esgotar a sua reserva de pontos de feitiçaria. Se você também já leu, já conheceu, já experimentou essa magia Invocar Dragão que veio desse livro Tesouro de Fizban para Dragões, deixe no comentário a sua experiência também, que eu estou curioso para saber. Continuando o texto. Além disso, aumentamos a velocidade das suas asas dracônicas. Agora, mesmo que você não consiga mantê-las ativadas o tempo todo, quando elas estiverem, você será ainda mais rápido do que na versão de 2014. Finalmente, no nível 18, há uma nova característica chamada Companheiro Dracônico. A partir do nível 9, você já tem uma magia Invocar Dragão sempre preparada. No nível 18, você pode lançá-la sem precisar do componente material caro e sem gastar um espaço de magia, uma vez por dia. Além disso, ao conjurar dessa forma, você não precisa se concentrar na magia, permitindo ter o seu aliado dracônico ao seu lado enquanto se concentra em outra magia. Isso aqui é bem forte, porque a concentração ela pode ser cortada se você desmaiar, se você tomar um dano e falhar no teste de concentração, você perde a concentração da magia e perde a magia. E com essa habilidade aqui, que é super forte, a criatura vai ficar lá, imagino eu, até acabar o tempo da magia. Então, ótimo, muito forte. Continuando. Isso significa que, além de incorporar o poder dracônico em si,
agora você pode ter um companheiro dracônico literal ao seu lado. Tudo isso junto faz desse feiticeiro dracônico mais dracônico que já tivemos. Desde criança, eu sou apaixonado pela feitiçaria de magia selvagem. Lembro de vê-la pela primeira vez na segunda edição, no Tomo da Magia, e ela preenchia aquela necessidade de caos puro em jogo. Nessa nova versão, houve melhorias dramáticas. Logo de cara, a mudança mais evidente que já foi apresentada no Unearthed Arcana é a remoção do elemento que exigia a permissão do mestre para que sua magia selvagem acontecesse. Agora, você simplesmente usa a sua característica de classe. Eu lembro exatamente que tinha essa habilidade no feiticeiro de magia selvagem que o mestre tinha que conceder, falar, agora você recarregou essa habilidade. Eu, como mestre, eu permitia esse recarregamento basicamente que de forma imediata, sabe? Ou era muito próximo, senão eu ia esquecer com o tempo. Mas, de fato, era algo que estava no controle do mestre em fornecer aquela habilidade de volta para o personagem. O que, de fato, poderia, na mão de um mestre meio que quer controlar demais as coisas, poderia acabar falando, não, agora você não vai receber, agora você não vai receber. E aqui eles consertaram, não é que consertaram, não era um erro. Eles ajustaram para deixar assim, olha, não tem mais isso. O mestre não tem que mais ficar decidindo esse tipo de quando é que vai devolver o poder para o personagem. Agora volta automaticamente, o que é um trabalho a menos para o mestre. Então eu estou a favor aqui como mestre, tá? Se vai ficar legal, só jogando. Continuando. Ainda há um lado imprevisível que é a essência dessa subclasse. Mas pelo menos agora você sabe que, se os dados forem bondosos, ou não, dependendo do resultado, a magia selvagem vai acontecer. E a questão não é mais se, mas quando. Você ainda pode forçar que ela aconteça como em 2014, mas agora com mais flexibilidade, especialmente porque é mais fácil recuperar a habilidade Maré do Caos do que antes. Isso significa que você poderá acessar esse reservatório de caos com mais confiabilidade. Então, esse era o nome do efeito, Maré do Caos. Agora eu me lembrei. Então, você, ao retornar o poder pro personagem, se eu não me engano, você fazia o efeito do caos acontecer. Era o efeito do caos que recarregava o efeito do personagem. Então, o que ele está falando aqui é que agora continua com essa opção de você poder ativar, mas ele vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Ele não deixou claro aqui no vídeo, no conteúdo do vídeo, como é que funciona, não tem a regra detalhada. Se você quiser deixar algum comentário com o detalhe das regras, eu posso ler no próximo episódio, ou quando eu chegar na leitura do livro do jogador, eu trago essa informação com detalhe para você também, futuramente. Continuando aqui o texto do vídeo. No nível 18, há uma nova característica para essa subclasse, chamada Surto Domado. Uma vez por dia, você pode adicionar automaticamente um surto de magia selvagem e escolher o que acontece. É isso mesmo. No nível 18, você já dominou tanto a sua magia selvagem que pode olhar para a tabela de surto de magia selvagem e escolher o efeito desejado. Aí, eu acho legal pra caramba. Assim, tem um monte de efeito lá que vai desde explodir uma bola de fogo centrada em você, até voar ou ganhar pontos de vida, ou até coisas inúteis, se eu não me engano, virar um vaso de flor, de planta. Eu acho que assim, eu acho muito bacana. Inclusive tem outras tabelas que eu já vi personalizadas, customizadas, né, de efeito de magia caótica, que também poderia ser utilizada, mas se não for bem feito ou se não for bem calculado, tem que tomar cuidado. Se eu não me engano, tem até um efeito lá que aparece um unicórnio para te ajudar, uma criatura para te ajudar. Então, nesse nível 18 aqui, o feiticeiro, de fato o jogador, que vai estar controlando o feiticeiro, vai poder escolher, de repente, opa, vamos chamar esse unicórnio aqui. Parece roubado, mas todo mundo no nível 18 para cima é extremamente forte e não tem problema o jogador poder escolher efeitos fortes assim, porque o negócio já está num nível de poder muito, muito alto. Então, acho que fica bem legal, fica bem interessante você poder escolher. Só que assim, a tabela do livro, pelo menos de 2014, se eu não me engano, ela tinha 50 efeitos. Então, para cada 2 números no D100 que você rolar,
ele apresentava um efeito, então 50 efeitos. Então imagina você ficar pesquisando entre os 50 efeitos qual que você vai querer. Então a única parte negativa aqui é essa, é no momento em que o jogador tiver que fazer uma escolha entre 50 opções, se ele não estiver usando uma tabela personalizada, que pode ter 100 opções, por exemplo, e aí falar, eu quero qual que eu vou escolher, e aí já viu que demora, estraga a partida. Então, eu não sei como é que isso vai funcionar no nível 18 com o jogador podendo escolher. Mas, vamos continuar aqui. Existem algumas limitações, é claro. Você não pode escolher a última linha da tabela que contém opções muito poderosas e só podem ser acessadas se os dados permitirem. Tá, faz sentido, né? Se for muito poderoso, tem que dar uma limitada. Além disso, se a linha escolhida na tabela exigir uma rolagem adicional, você ainda terá que fazer essa rolagem. Ok, beleza. Contudo, a maior parte do novo material dessa subclasse não está exatamente nas características mencionadas até agora. Está na próxima tabela de magia selvagem. E ela é incrível. Caramba, então tem uma nova tabela? Vamos ver aqui. Fico muito feliz que vocês considerem a feitiçaria de magia selvagem uma mudança completa no jogo. No Unearthed Arcana, as pessoas puderam ver as novas características dessa subclasse e o feedback foi incrível. Com muitas empolgações sobre essas novidades, mas no mesmo livro, no mesmo material, Unearthed Arcana, as pessoas ainda estavam usando a tabela do surto de magia selvagem de 2014. Agora, todos estão prestes a se surpreender, porque a nova tabela é simplesmente fantástica. Ela foi redesenhada do início ao fim e ainda envolve rolar dados percentuais. Ainda é caótica, talvez até mais caótica do que antes, porque agora há mais rolagens que podem ocorrer dentro de uma única rolagem. Caramba, vamos ver se eles vão falar mais sobre isso aqui. As coisas podem realmente explodir, porque em um momento de puro desvario criativo no design, decidimos introduzir ainda mais caos na tabela. Como você mencionou, pode rolar algo que te faz rolar de novo, o que cria uma sequência quase hipnotizante. Você fica pensando, onde isso vai parar? Além disso, organizamos algumas opções. Todas as opções que invocam coisas, por exemplo, agora estão agrupadas, o que abriu espaço para introduzirmos novas opções. Então, além de vermos essas opções antigas remixadas e reorganizadas, há opções completamente novas. Deixa eu fazer um comentário aqui. Se eles organizaram, faz sentido. Tinha que ter essa organização, porque se o jogador vai ter que pegar a tabela nesse nível 18 ou mais e vai poder escolher o efeito, faz muito mais sentido ter essa organização na tabela. Porque, pelo que eu me lembro, antes era tudo embaralhado. Agora, se tem as criaturas, por exemplo, surge uma criatura, né, que vai fazer alguma coisa que vai estar descrito lá na tabela. Se tudo isso vai estar agrupado em um bloco de criaturas, fica mais fácil o jogador pensar, eu quero escolher uma criatura para poder aparecer agora aqui. Então ele vai naquela parte da tabela que só tem criaturas e escolhe um dos tipos de criatura. Então, essa organização, imagino eu, que foi extremamente importante para permitir que o jogador possa fazer uma escolha com mais facilidade, certo? Mas vamos continuar aqui. Algumas dessas novas opções da tabela são mais poderosas do que as anteriores. Outras abraçam ainda mais o lado caprichoso da tabela. Existem até uma possibilidade em que você, ao rolar certo resultado e depois outra rolagem dentro da linha, pode acabar acumulando todos os efeitos que transformam o feiticeiro de uma só vez. Isso significa que existem muitas possibilidades divertidas e caóticas, tornando os feiticeiros de magia selvagem mais selvagens do que nunca. Mais um parênteses aqui. Eu acho muito legal essa classe justamente por causa disso. Porque, para mim, os efeitos caóticos vão criar situações inesperadas que vão divertir também o mestre. Porque o mestre, ele está lá controlando a aventura, e se os jogadores não fizerem muitas coisas diferentes do que está planejado na aventura e só seguir a linha tradicional, muita coisa do que vai acontecer é meio que previsível pelo mestre, porque o mestre está ali por trás do preparo da aventura. É claro que quando os jogadores começam a inventar e tomar as suas decisões, porque eles têm agência para isso, aí a coisa vai modificando e se torna uma partida sempre diferente
de uma mesa para outra, mesmo usando a mesma aventura. Agora, com os efeitos de magia selvagem, a coisa pode descambar tanto para o lado dos jogadores quanto para o lado dos inimigos, e é realmente caótico. E isso traz uma certa diversão, pelo menos para mim, tá? Eu acho legal por causa disso. Então, só de ler isso aqui, eu já fiquei com vontade de jogar uma aventura onde tem um feiticeiro de magia selvagem para poder ver onde é que isso vai levar a aventura. Então, eu já fiquei bastante curioso. Continuando aqui, ó. As tabelas de surto de magia anteriores tinham uma tendência um pouco punitiva. E, claro, ainda há resultados como se transformar em uma planta, como eu citei, por um turno ou ficar imune a dano perfurante. As coisas podem dar errado, mas agora há muito mais opções boas também. Ao canalizar essa magia selvagem, algo incrível pode acontecer, mudando completamente um encontro. Talvez para o mal, mas também para o bem. E agora a experiência é muito mais selvagem. Nosso objetivo era manter a chance de algo indesejado acontecer, como incendiar tudo ao seu redor, por exemplo, com uma bola de fogo, mas mudar o equilíbrio da tabela. Agora é menos sobre algo bom ou ruim vai acontecer e é mais sobre há uma pequena chance de algo ruim acontecer, mas na maioria das vezes algo legal vai acontecer. A incerteza está em como isso vai impactar as escolhas táticas do grupo. Queríamos enfatizar mais a diversão e a surpresa, enquanto reduzíamos um pouco o medo, mas sem remover completamente o perigo. Sim, afinal, o que ele diz aqui, o risco de algo dar muito errado ainda é parte essencial da identidade da magia selvagem. É divertido ter algo de ruim também como uma opção, né, de acontecer. Então, essa apreensão de pode dar algo ruim torna a coisa boa muito melhor. Se só vai sair coisa boa, você não fica muito, é uma coisa boa, ok. Você não fica apreensivo, não tem aquele medinho de dar algo ruim, né? Agora, se tem a parte ruim, ela é essencial, inclusive, para reforçar a parte boa. Quando você consegue algo bom com a chance de sair algo ruim, aquele algo bom tem um poder maior, sabe? Então, eu concordo aqui, não pode tirar essa parte ruim da tabela, porque é o caos, certo? Continuando. Além disso, essas opções podem ser vistas como uma lista de magias estendida para o feiticeiro de magia selvagem, já que todas as outras subclasses de feiticeiro recebem uma lista de magias. Essa tabela funciona como a lista de magias deles, com diversas opções de efeitos mágicos que podem ocorrer dependendo da sua rolagem. Bacana. Até tivemos pessoas internamente perguntando se esquecemos de dar ao feiticeiro o feiticeiro de magia selvagem, uma lista de magias, já que as outras subclasses possuem uma. A resposta é não, nós não esquecemos. A tabela de 100, o dado de 100 faces, é a lista de magias. Caraca! E dentro dela há muitas magias e efeitos mágicos alinhados. Então, se você está procurando pela lista de magias do feiticeiro de magia selvagem, basta olhar para a tabela. Ela está toda ali. Que legal! Há também uma habilidade que já existia anteriormente, mas que permanece, permitindo que você faça 2 rolagens na tabela de surto de magia e escolha qual prefere. Essa progressão dá ao jogador um pouco mais de controle sobre a magia do caos, permitindo gradualmente domar o que na verdade ficou ainda mais caótico. Fizemos isso não só por razões temáticas e de diversão, mas também porque agora o feiticeiro vai interagir com essa tabela com mais frequência. Era importante então garantir que houvesse mais possibilidades para que você não esgotasse a tabela rápido demais. Esse é um dos motivos pelos quais, ao explorar a tabela pela primeira vez, você talvez se surpreenda com a quantidade de coisas que há lá. Finalmente, uma chance perfeita para usar aquele dado D100 enorme que você tem guardado. E se você já viu essa tabela, comente, deixe a sua opinião que eu quero saber o que você achou. Seja você também um apoiador desse projeto através do site Apoia-se, se escreve apoia.se/rpgnext.
E a partir de R$5, além de você ajudar a gente a bater nossas metas, você também já recebe as suas recompensas. Repetindo, apoia-se/RPGnext. Então, antes de encerrar, queria só reforçar aqui para vocês, não deixe de dar o like, de se inscrever, compartilhar se você gostou. Fale desse episódio para outros amigos que queiram conhecer mais sobre o Feiticeiro. Saiba que nós do RPG Next estamos em várias redes sociais. Nós estamos aqui no YouTube, no Facebook, no Instagram, no Blue Sky, recentemente entramos lá, no TikTok. Basta você procurar por RPG Next que você nos encontra lá. Não se esqueça que se você está gostando desse material e você gostaria de ter uma cópia do livro do jogador 2024, da versão física, da versão impressa, você pode adquirir através dos nossos links afiliados na Amazon.com.br. Os links estão na descrição desse episódio e basta você acessar, comprar, que ao fazer isso você ajuda o projeto do RPG Next. Uma parte do dinheiro vem para nós e você não paga mais por isso. Então tem o livro do jogador, o livro do mestre e também o livro do monstro, que ainda não foi lançado, será lançado em 2025, tá? Aqui tá falando que é 2024, o livro do jogador é o sistema do D&D 2024, mas o livro do monstro vai sair só em 2025, fevereiro de 2025. E não perca o próximo episódio, onde eu irei apresentar para você sobre o novo clérigo, beleza? Então, muito obrigado, um abraço e até o próximo episódio. Valeu!